Hello guys, sejam bem-vindos ao Descomplicando Seu Inglês. Meu nome é Vanina Junqueira e eu venho aqui fazer a continuação daquela série dos tempos. Eu falei na semana passada, no vídeo aqui, ó, segue nos cards, eu falei na semana passada sobre os tempos presentes. São os tempos simple present, então presente simples, presente contínuo, presente perfeito e presente perfeito contínuo. Agora eu vou falar sobre os tempos passados. Os tempos passados são passado simples, passado contínuo, passado perfeito e passado perfeito contínuo. Então, vamos começar pelo passado simples. O passado simples fala de uma ação que aconteceu no passado, né? E já finalizou, então ela aconteceu no passado, né? Ela começou no passado e acabou no passado. E ela, assim, o tempo específico, o tempo em que essa ação ocorreu, ele é importante para a frase. Nem sempre ele é mencionado, mas quando eu vou contar alguma história, eu vou falar alguma coisa, e eu quero contar que em determinado momento, né, aquele momento em que aquela ação aconteceu é importante, é relevante para o meu contexto, eu vou utilizar o simple past. Quando não for, a gente utiliza present perfect, né, que é uma ação que aconteceu no passado, a gente não sabe, nem que não sabe, a gente pode até saber quando aconteceu, mas não é relevante para a frase. Agora, quando for relevante, simple past. Então, o simple past é muito simples, aconteceu no passado, acabou lá no passado, né? E aí a gente vai utilizar expressões de tempo, se a gente quiser. Não é obrigatório, claro, a gente pode utilizar last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, yesterday, ontem. 3 days ago, 3 dias atrás, esse ago a gente pode utilizar, né, falando quanto tempo atrás. E aí, preparei uma frase para mostrar para vocês, ou como exemplo aqui, de como utilizar o simple past. Lembrando que o seu verbo vai ser colocado no passado, e aí você tem duas formas de colocar esse verbo no passado na afirmativa, que seriam os verbos regulares, que a regra geral é colocar ed depois do verbo, há exceções, né? Mas no geral é colocar ed, e os verbos irregulares, que são aqueles verbos que a gente acaba tendo meio que memorizar, porque eles são bem diferentes, né, do verbo no presente. Então, o simple past a gente faz utilizando esses dois tipos de verbos na afirmativa. Bom, e a frase que eu separei como exemplo é I ate a delicious cupcake last weekend. Então, eu comi um bolinho, um cupcake delicioso no final de semana passado. Bom, agora vamos para o past continuous, que é o passado contínuo. Passado contínuo, ele fala de ações que estavam em andamento em um passado. Então, essas ações aconteceram no passado, mas eu quero contar que elas estavam acontecendo quando aconteceu alguma outra coisa. Aí, quando eu falei se aconteceu, normalmente essa coisa que aconteceu, ela interrompeu uma ação que estava em movimento. Ou eu utilizo também o past continuous para falar de uma ação que estava em movimento no passado, ao mesmo tempo que uma outra também estava em movimento. Eu coloco duas ações em paralelo que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Primeiramente, então, vamos para esse da interrupção. Então, eu estava fazendo alguma coisa quando alguma coisa aconteceu. Então, eu estava no processo, no passado, né, com uma ação em andamento, e alguma coisa foi e interrompeu. Então, vamos ver a frase que eu separei. He was singing when his neighbor rang the bell. Aí, terrível, né, a gente está lá cantando, e aí, plim, bate a campainha, ou o interfone, né? Então, he was singing when his neighbor rang the bell. Então, ele estava cantando quando o vizinho dele tocou a campainha ou o interfone. Bom, agora a segunda é para falar sobre essas duas frases paralelas, né? Uma que estava acontecendo, podem ser 3, 4, mas a que eu separei são duas frases. Uma estava acontecendo no passado, ela estava em andamento, enquanto a outra também estava em andamento. Então vamos ver um exemplo. I was jogging in the park while she was working out at the gym. Eu estava correndo no parque, né? Esse correndo no sentido de trotar, o verbo to jog. Então, I was jogging in the park. Eu estava correndo no parque while, enquanto she was working out at the gym. Então, enquanto ela estava treinando na academia. Então, vou falar a frase completa aqui de novo. I was jogging in the park while she was working out at the gym. Então, eu estava correndo no parque enquanto ela estava treinando na academia. Então, tá vendo? Eram duas frases. Eu não gosto de academia, eu quero correr no parque. Então, eu fui pro parque para correr e a minha irmã, por exemplo, foi pra academia para treinar. Ao mesmo momento. Por exemplo, ontem, das 10 da noite às 11 da noite. Essas duas ações estavam em movimento, estavam acontecendo. Agora vamos pro past perfect. Past perfect é muito simples. É assim, ó, é o passado do passado. Como assim passado do passado? Você pode imaginar duas frases. Imagina duas frases. Uma aconteceu em um momento e a outra aconteceu antes. Essa que aconteceu antes, eu vou falar essa frase no past perfect, passado perfeito, e essa outra eu falo no simple past. Eu posso falar as duas no simple past, mas pra gente entender qual é a ordem que aconteceu, se eu falo essa no past perfect, eu já entendi que ela aconteceu primeiro. Aí vamos supor que ontem você veio aqui trazer uma pizza deliciosa pra mim. E eu falei, nossa, que delícia, né? Beleza, se eu não tivesse jantado, ótimo, mas vamos supor que eu tenha jantado. Então eu jantei
e você chegou depois do jantar. Eu posso falar, eu jantei e você chegou com a comida. Ou eu posso inclusive colocar, eu jantei antes de você chegar com a comida. Eu posso colocar as duas frases no simple past. Mas porque eu usei a palavra antes, aí eu te mostrei que eu já tinha jantado antes. Mas se eu já coloco a minha frase que ocorreu antes dessa sequência aqui, no past perfect, que é o passado perfeito, o que acontece? Você já vai entender a ordem. Então vamos ver uma frase aqui. I had eaten some pasta when you arrived with a beautiful hamburger. Então eu já tinha comido um pouco de massa, de macarrão, de massa, né? Quando você chegou com um hambúrguer muito bonito, com um hambúrguer lindo, né? Imaginei que o hambúrguer aqui, deu até fome agora. E aí nesse caso eu falei, I had eaten some pasta when you arrived. Agora, você imagina, se eu quisesse colocar o before, ficaria mais fácil ainda de eu entender qual que é a ordem. Eu poderia falar, I had eaten some pasta before you arrived with a beautiful hamburger. Então, eu poderia falar, eu já tinha comido um pouco de massa antes de você chegar com um hambúrguer bonito, né? Com um lindo hambúrguer. Então, eu já posso posicionar também utilizando esse before. Mas se não utilizar, colocar when you arrived, como eu pus na primeira vez aqui que eu fiz essa frase, dá pra entender a ordem justamente porque esse tempo verbal existe. Ainda bem. Bom, e agora vamos pro past perfect continuous, que é o passado perfeito contínuo. Ele trata de ações que começaram no passado, tiveram uma duração, mas elas também terminaram no passado. Então, essas ações começaram no passado, essa duração que elas tiveram é importante para minha frase, é relevante, mas elas também terminaram no passado. Então elas já acabaram, foram ações do passado, mas elas tiveram uma duração e essa duração é relevante. Então vamos ver um exemplo. I had been sleeping very late for the past 10 days. Eu tenho dormido muito tarde nos últimos 10 dias. Então você imagina o quanto essa duração, esses 10 dias que eu venho dormindo, né, bem tarde, tem feito hoje, né? Qual é o efeito disso em mim hoje? Eu tô super cansada, né? Olha aqui, ó. Então, I had been sleeping very late for the past 10 days. Então, eu venho dormindo muito tarde nos últimos 10 dias. Então, tá vendo que essa duração é importantíssima? Porque se fosse só assim, no último dia, tô cansada agora, mas imagina o cansaço de 10 dias acumulados de basicamente não dormir direito. Então, faz muita diferença, né? Então, esses são os tempos passados. Ficou muito fácil diferenciá-las agora, né? E é só fazer frase. Bye, bye!